Olá! Nessa aula, nós vamos construir aquela planilha que eu mostrei na aula anterior, na aula de número 3 do Desafio Semana do RCM, que é a planilha para cálculo da probabilidade de falhas e, consequentemente, da confiabilidade. Através dessa planilha, através dessas informações, você tem como achar o seu risco potencial com base aqui nesse primeiro pilar, que é a probabilidade de falhas. Então, vamos lá para o Excel, que nós vamos construir essa planilha do zero, tá? Então, basicamente, aqui no Excel, ó, eu só deixei as colinhas, a planilha está em branco. Eu coloquei aqui como cola para mim a fórmula para cálculo de confiabilidade, que é R em função de T igual a E elevado a lambda negativo vezes T. Se isso para mim é a confiabilidade, o que é a minha probabilidade de falhas? 1 menos o valor de confiabilidade. 1 menos o valor de confiabilidade vai me dar aí a minha probabilidade de falhas. Então, ó, para a gente começar a construir aqui, vamos fazer aqui as principais colunas, né, que a gente vai usar para traçar aquele gráfico de probabilidade de falha e potencialmente de confiabilidade. Então vamos aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que achar, que eu tenho que definir, melhor dizendo, é o tempo futuro, que é o T aqui, ó. Tempo futuro, se a gente sabe que a confiabilidade é a minha probabilidade de continuar desempenhando a função requerida de um determinado tempo, esse T entre parênteses aqui é o meu tempo futuro do qual eu quero enxergar essa confiabilidade ou essa probabilidade. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos trabalhar, começar aqui esse intervalo com 720 horas. Por que 720 horas? Porque eu estou falando do próximo mês. Então, o que eu vou fazer? 720, né, que é o primeiro mês. Deixa eu até criar aqui uma outra coluna para organizar esses dados aqui de uma forma mais fácil. Então, temos aqui. Deixa eu organizar isso aqui. Tá ótimo. Ó. Então, aqui, o meu intervalo 1, 2, vamos fazer aqui 30 intervalos. Deixa eu tirar isso aqui da frente. 30 intervalos, ó. Pronto. 30 intervalos. Então, o que eu quero ver aqui, nesse caso aqui, eu quero enxergar um acréscimo de 10% em cima das 720 horas. Então, o meu intervalo número 2 vai ser 720 vezes 1,1, que é 10% em cima de 720 horas. Vamos pegar aqui e trabalhar em cima desses dados. Então, eu tenho aqui, ó, o intervalo número 1, as próximas 720 horas, até o intervalo 30, está dando 11.421 horas. Tá? Então, eu quero enxergar a confiabilidade, a linha de confiabilidade que eu quero enxergar, a curva que eu quero traçar, é das próximas 720 horas até 11.000 horas em intervalos crescentes de 10% em cima do resultado anterior. Beleza. Agora eu tenho aqui, ó, eu tenho o E. Quem é E? E é o número de Euler, né? A base dos algoritmos neperianos, dos logaritmos neperianos. Então eu vou colocar aqui E é igual a 2,71. Eu posso pegar aqui e fazer dentro da fórmula do Excel usando a exponencial. Isso para mim não tem problema. Eu vou colocar aqui 2,71 só para você ver esse cálculo passo a passo, tá? Então tá aqui, ó, 2,71 é o meu E. Quem é o meu lambda negativo? Lambda negativo é a minha taxa de falhas negativa. Então, eu vou aqui escrever aqui do lado, só para você não esquecer. Taxa de falhas é igual a 1 sobre o seu dado de MTBF. 1 sobre o seu dado de MTBF. Beleza? Então, com base nesses dados aqui, que eu vou começar a trabalhar a minha confiabilidade. Tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, MTBF. Eu preciso definir o meu MTBF para calcular a taxa de falhas. Vamos imaginar que o meu MTBF em relação ao meu histórico, que eu tenho aí, o meu MTBF desse item que eu estou querendo calcular a confiabilidade, vamos imaginar que sejam 300 horas, só para a gente ter um número, tá? Ficticiamente 300 horas. Então, a minha taxa de falhas, ela vai ser igual a 1 dividido por
300. Beleza, deu 0,0033. Agora, ó, veja que eu estou falando de lambda negativo, ou seja, taxa de falhas negativo. Eu vou colocar aqui, ó, taxa de falhas negativo. Então, vai ser igual esse cara vezes menos 1. Então, deu aqui para mim 0,33 negativo agora. Beleza, ó, eu já tenho condições de calcular a minha confiabilidade, porque eu tenho o tempo, tenho o exponencial, taxa de falha negativa e o tempo de projeção de novo. Então, vamos colocar aqui, ó, R, né, que é a minha confiabilidade. Então, a minha confiabilidade nesse caso aqui, ó, exponencial vezes taxa de falhas negativa, exponencial elevado, ó, circunflexo aqui me dá o elevado, taxa de falhas negativa vezes o meu tempo. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses para a gente não ter nenhum problema. Ó. Essa é a minha confiabilidade. Vamos colocar aqui em porcentagem. Ó. A minha confiabilidade aqui nesse caso deu muito baixa, 9%. Para a gente ter um exemplo bacana, vamos imaginar que o nosso MTBF ele não seja 300, ele seja um número maior. Vamos imaginar que o nosso MTBF seja aqui de 1.270. Pronto, já deu 57% de confiabilidade. Vamos imaginar que seja maior ainda, seja 3.000. 79% de confiabilidade. Vamos aumentar esse MTBF mais ainda. Vamos colocar aqui 6.000. 89% de confiabilidade. Pronto. Para que eu fiz isso? Para a gente poder traçar uma curva mais dinâmica, digamos assim. Porque se a gente saísse ali de 9% de confiabilidade, logo a gente ia chegar ali no fim da curva. Vamos trabalhar esse MTBF aqui para ele chegar o mais próximo de 100 possível. Tá? Só para a gente definir essa curva aqui. Então vamos trabalhar aqui com 8.000 de MTBF. 91%. Nunca vai ter 100% de confiabilidade, tá? Só para você saber. 9.200. 92. Pronto. Vamos começar aqui de 92%, é um ótimo número. O que eu vou fazer agora? Esse meu MTBF, ele é passado, ele não muda. O que muda é a confiabilidade, que é a chance futura conforme o meu histórico passado. O meu histórico passado já passou, né? O histórico passado ele já aconteceu, então ele não muda. Se ele não muda, eu vou colocar aqui, ó, igual, que eu vou usar o mesmo MTBF para calcular, igual, e aqui, ó, eu vou travar aqui com travar essa fórmula aqui, vou estender ela, ó. Vou usar 9.200 para todos os meus itens. Aqui, ó, a mesma coisa. Meu MTBF, ele é o mesmo, ele não vai mudar. O que muda é a confiabilidade, o tempo futuro ou o que muda é a confiabilidade em função do tempo futuro que eu quero calcular. Agora, o que eu pego e faço? Eu só arrasto. Tá vendo, ó? Que eu tenho a minha condições de já traçar a minha curva de confiabilidade, ela saiu de 92% em função do tempo e veio para 29%. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar achar aqui o mais próximo de zero. Opa, já achou aqui zero, ó. Então, no meu 37º intervalo, eu achei 0% de confiabilidade. Agora, se essa é a minha confiabilidade, eu quero achar a probabilidade de falhas também. Vou colocar F aqui, ó. Probabilidade de falhas. Então, a minha probabilidade de falhas é 1 menos esse cara aqui, ó, 8%. Obviamente, lá no final vai dar 100. Então, veja bem, ó. Opa, deixa eu voltar aqui para te mostrar os dados. Ó, esses são nossos dados. Tempo futuro, as próximas 720 horas, a chance de eu continuar operando sem nenhum problema é de 92%. Probabilidade de falhas, obviamente, 8%. O intervalo 30, ou seja, 11.421 horas, a chance de eu continuar operando sem problema é 29%, a probabilidade de falhas é de 71%. Beleza? Então, aqui, ó, o que eu tenho que achar agora? Eu tenho que plotar as curvas, eu tenho que plotar as curvas de confiabilidade em função do tempo. Então, vou pegar aqui meu tempo, ó, 720
a minha confiabilidade e vou inserir um gráfico de linha. Deixa eu pegar aqui, é só o gráfico de confiabilidade mesmo que importa. Então, eu vou inserir aqui um gráfico de linha. Isso aqui está melhor, ó. Tá vendo? Ó a minha curva de confiabilidade. Vamos substituir aqui esse intervalo, vamos colocar ele em horas, ó. Aí, ó. Agora, veja bem, eu vou dar um OK aqui. Vou colocar essa curva lá do outro lado para a gente deixar essas informações organizadas. Ó. Deixa eu aumentar isso aqui. Eu tenho a curva de confiabilidade do meu ativo nas próximas 22 mil horas. Nas próximas 22 mil horas eu tenho a curva de confiabilidade desse meu ativo. Agora eu vou fazer o mesmo com a minha probabilidade de falhas. Vou fazer o mesmo aqui com a minha probabilidade de falhas. Inserir, ó, gráfico de linha. Esse cara aqui. Vou substituir esse eixo aqui, ó, pela minha quantidade de horas, para ficar mais bonitinho, para ficar mais claro. Pronto, ó. Plotei aqueles dois gráficos que eu mostrei na aula. Obviamente, vocês viram aqui, você viu que são dados aleatórios, tá? Só para mostrar a função. Então, tem o gráfico de confiabilidade, que cai em função do tempo, e tem o gráfico de probabilidade de falhas. O que eu tenho que encontrar agora? O meu risco é quando a minha probabilidade de falhas, o meu risco maior, quando a minha probabilidade de falhas ela é maior que a confiabilidade. Obviamente, a chance de acontecer uma falha é maior do que a chance do meu ativo manter-se em funcionamento. Basicamente, o que eu tenho que fazer? Plotar um único gráfico agora, onde eu cruzo as duas linhas para enxergar esse momento. Só deixando claro que probabilidade é diferente de possibilidade. Um exemplo, entrada USB, ó, uma entradinha USB dessa daqui. Uma entrada USB, ela tem 50% de chance, 50% de probabilidade de você conseguir encaixar ela certo da primeira vez, de você conseguir encaixar ela corretamente na primeira vez que você estiver tentando encaixar. Só que se você já tentou colocar um USB pelo menos uma vez na vida, você já viu que você já tentou uma vez, ele não entrou. Você vira, tenta colocar de novo, não entra. Você vira de novo, tenta colocar de novo, não entra. O que isso significa? A probabilidade de dar certo é de 50%, mas a possibilidade já é outra conversa. Dentro dessa janela de 50%, existe a possibilidade de ter diversos acontecimentos que talvez lá na milésima tentativa você consiga. Tá? Então, probabilidade é diferente de possibilidade. Então, vamos lá. Aqui agora, para você encontrar o seu risco potencial, o que você tem que fazer? Você vai inserir um gráfico de linhas, ó, desses dois itens. Inserir gráfico de linha. Opa, perdão. Aqui é o gráfico de linha. Pronto. Vamos aqui substituir o mesmo eixo aqui, ó, selecionar os dados. Qual que é o intervalo de tempo que a gente está falando? Está falando desse intervalo aqui, ó. Opa, fiz besteira. Vamos deixar assim mesmo que você vai saber depois do que eu tô falando. Para não perder tempo. Então aqui, ó. Ó. Aqui. Você sabe que a sua probabilidade de falha, vamos colocar aqui os rótulos para a gente ver quem é quem aqui. Ó, probabilidade de falha é a linha laranja, confiabilidade é a linha azul. Lá no instante 25, ou melhor, no instante 24 aqui, ó. Aqui, ó. No instante 24, a nossa probabilidade de falhas, ela começa a ser maior que a nossa confiabilidade, ó, bem nesse ponto aqui, ó.
Bem nesse ponto aqui. Aqui é onde eu tenho o meu maior risco potencial dessa falha acontecer. Lembrando mais uma vez, probabilidade é diferente de possibilidade. Então, de acordo com o meu MTBF, a probabilidade de falhas ela passa a ser maior aqui, ó, no instante 24. Ela empata, né, digamos assim. Se a gente for pegar isso aqui e trabalhar com casas decimais, ó, pronto. Aqui, ó, no instante 24 é onde a minha maior chance de falhar, eu tenho a maior chance de falhar. Então, o que eu tenho que fazer? Detalhar o plano de manutenção para que eu atue sempre antes dessa linha aqui, ó. Ou quando, para mim, a probabilidade de falhas ela já passa a ser inaceitável. Você viu também aí na aula anterior, na aula 3, mais especificamente, que eu tenho uma matriz de risco. Dentro dessa matriz de risco, a probabilidade de falha eu vou elencar as atividades de manutenção conforme essa minha probabilidade de falha e de acordo com a consequência. Obviamente, se eu tenho uma falha que uma das consequências é uma morte, por exemplo, um acidente, eu não posso tolerar nem um pouco de chance, nem um pouquinho, nem uma probabilidade de chance de eu ter aquela falha. Eu tenho que trabalhar sempre com a maior confiabilidade possível. Lembrando que não existe 100% de confiabilidade, quando eu estou falando de confiabilidade, obviamente, em função do tempo. Tá? Se a confiabilidade é em função do tempo, a cada segundo que se passa, ela sempre vai cair um pouquinho. Então, é assim que nós definimos aqui, ó, aquele gráfico que eu mostrei na aula anterior, para poder, a partir desse gráfico, construir a matriz de risco e elencar a estratégia de manutenção para eu poder atuar. Na próxima aula, na aula 4 do Desafio Semana do RCM, nós vamos falar sobre como você constrói esse plano de manutenção. Como que você define a melhor estratégia, dizendo assim, como que você define a melhor estratégia dentro da estratégia selecionada, por exemplo, eu vou definir aqui que para mim a estratégia é a manutenção preditiva. Então, qual que é a atividade? Análise de vibração. Qual que é a frequência? Esse aqui eu tenho que fazer trimestral em função da minha confiabilidade aqui. Tá, com base nessa frequência e nessa atividade, eu consigo determinar os procedimentos e tudo aquilo que eu tenho que fazer para manter a função do meu ativo, que é isso que um plano de manutenção centrado em confiabilidade, ele tem que prezar, manter funcionamento, manter função do ativo. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Aqui embaixo você vai encontrar essa planilha que eu acabei de fazer, vou disponibilizar ela para você, tá? Só que eu não quero que você use essa planilha aí na sua empresa. Eu quero que você construa do zero uma planilha para você. Estou falando isso para você praticar. Eu vou disponibilizar ela aí para você ver as fórmulas, modelos, até porque existe formas mais simples de chegar nesses mesmos dados. Eu fiz ela em todo aquele passo a passo ali, para você ver a construção do cálculo, mas você em uma fórmula você consegue chegar em todos aqueles dados ali que eu falei. Tá? Então vou disponibilizar ela aí para você ver cada uma daquelas fórmulas, estudar com calma e fazer a sua. Tudo bem? Então muito obrigado por estar participando da semana do RCM. Essa é uma aula exclusiva para esses alunos e eu te vejo na próxima aula da semana do RCM. Tchau, tchau.